Questão de revisão para C. Esse exercício número 1 aqui, ele vai tratar do seguinte: uma viatura parte do repouso, então sua velocidade angular inicial é igual a 0 e desce aplicando o freio do motor em quinta marcha em um aclive de 30 graus por 100 metros e os outros 100 metros também freando as rodas dianteiras até parar totalmente. Aqui ele colocou os dois trechos de 100 metros na figura 2 e na figura 3. Na figura 2, ele está dizendo que o camarada ele vai descer esses primeiros 100 metros utilizando apenas o freio do motor, tá? E os outros 100 metros, a partir daí, ele vai descer freando, ou seja, acionando essas pastilhas de freio que ele colocou aqui do lado. Deixa eu colocar no desenho na parte de cima, porque ele está colocando aqui, ó, pastilha de freio. Aqui o ângulo θ, que é esse ângulo θ de 30 graus, que é do aclive. E assim por diante. Então, a figura 1 representa uma roda dianteira. Então, isso aqui é a figura 1, que representa uma roda dianteira. Deixa eu ver o que mais. Pneu mais aro. Disco de freio e duas pastilhas de freio. As duas pastilhas de freio, uma eu estou vendo aqui na frente, ó, que dá para perceber porque está na frente do disco de freio. Essa parte que eu estou destacando em vermelho aqui, ó, ele representa o disco de freio. Então eu tenho um freio, né, uma pastilha de freio acionando pela parte que eu estou enxergando e uma outra por detrás. Seria mais ou menos aqui, ó. Se eu pegasse este objeto e fizesse uma vista de frente, mais ou menos assim, ó. Então aqui está o pneu. Significa que eu teria uma pastilha de freio aqui e uma outra pastilha de freio deste lado. De tal forma que cada uma das pastilhas de freio ela vai fazer com que haja uma força de atrito aqui, ó, sobre a roda. Então eu tenho uma força de atrito cinético deste lado e uma força de atrito cinético do outro lado. Além de uma força normal que uma pastilha faz e a força normal que a outra pastilha faz. Então, na realidade, se eu for colocar aqui uma vista de frente desse pneu, pronto, aqui tem uma pastilha, que é a pastilha externa do pneu, aquela que eu estou enxergando, e esta aqui é a pastilha interna. Então eu vou ter essa força aqui, ó, pastilha 1, força normal 1, pastilha 2, força normal 2. Se a roda ela está fazendo um giro vindo até aqui, eu vou colocar, ó, o vetor velocidade saindo do plano da folha, significa que os atritos estariam entrando para o plano da folha. Então, na realidade, esta aqui, ó, é a vista de frente da roda. Enquanto esta aqui é uma vista lateral. Eu vou apagar aqui porque está ficando já sujo o desenho. Então, na realidade, olha só. Esta pastilha de freio que está aqui é a que a gente enxerga. Atrás do disco de freio, eu vou ter uma segunda pastilha de freio que eu não estou enxergando.
Mas as duas pastilhas de freio a que ele se refere são essas. Uma que eu enxergo, que está aqui, e a outra que eu não enxergo, que está atrás do disco de freio. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui de novo. A roda de raio R igual a 0,301 possui massa da roda de 18,5 kg. Então, esta roda, que é a de raio 0,301 metros, ela possui uma massa da roda de 18,5 kg. E o disco de freio de duas pastilhas de freio. Então, disco de freio e duas pastilhas de freio. Então, tem o disco de freio, que é esta parte interna. Isso aqui é o disco de freio. E a pastilha de freio está na primeira fotografia, essa aqui, ó. Pastilha de freio. E eu só estou vendo, aqui está antes do disco de freio, porque o que está atrás eu não consigo enxergar, eu não consigo desenhar. Por isso que eu fiz essas vistas frontais aqui para poder enxergar as pastilhas de freio dos dois lados do disco de freio. Bom, ele falou mais. O disco de freio, ele tem raio de 0,118, que é um raio menor, é esse raio que está aqui. Esse raio Rzinho é 0,118 metros e uma massa do disco de freio de 5 kg. Na realidade, aí eu tenho dois cilindros compondo esse sistema. Um cilindro, tá? É o cilindro da roda R e o outro cilindro é o do disco de freio. Então, esses dois cilindros, um sobreposto ao outro, é que vai me formar o sistema que eu vou estudar. Bacana até aí? Então, na realidade, ó, aqui no desenho eu já tenho o disco de freio e já tenho a roda sobrepostas. Aqui eu tenho a roda e o disco de freio separados. Mas a gente pode observar que esse sistema é um sistema composto. Bacana até aí? Então vamos continuar a leitura. A roda de raios, tá? São dados os DCLs do sistema roda-disco na figura 1 e 2, visando reconhecer os fenômenos dinâmicos envolvidos em ambas situações. Sendo W de 3.895 newtons, o módulo do peso total da roda, que tem a ver com aquela massa de 18,5, disco, que seria aquele de massa 5 kg, e parcialmente do chassi. Ou seja, eu tenho uma parcela que tem que ser computada, e isso quem faz a previsão é os engenheiros. Então vamos botar aqui, ó, isso aqui tem uma parcela de previsão dos engenheiros. Então vamos tentar melhorar a explicação dessa parte do peso. Então o peso total ali, aqueles 3.895 newtons, ele é composto pelo peso da roda, pelo peso do disco de freio, mais o peso de um percentual previsto pelos engenheiros que influencia o movimento de apenas
uma roda. Então, na realidade, aquele W ali, ele não é um peso que eu tenho que considerar para a energia cinética da roda. Ele, na realidade, esse último W que tem aqui, que é o W referente ao chassi, não é um peso. Na realidade, ele é uma força externa que o chassi está fazendo sobre a roda e que vai causar influência na sua variação da energia cinética. Por que ele vai causar influência na variação da energia cinética? Porque o trabalho das forças externas tem que ser igual à variação da energia cinética. E tem um percentual do peso do chassi que influencia o movimento da roda e que vai me realizar um trabalho de força externa. Então, na realidade, eu vou computar aquela parcela do peso do chassi junto com o peso da roda e o peso do disco de freio, porém aquela parcela do peso do chassi é uma força que o chassi está fazendo sobre a roda e não uma força-peso da roda. Porém, é como se fosse segundo o autor do problema. E se o autor do problema falou isso, a gente acredita. Bacana até aí? Então, continuando, olha só. Ele ainda falou que ainda há um trabalho do motor do contra-torque, que é o freio do motor, que ele disse que é de menos 183.235 joules para cada 100 metros. Então, nos primeiros 100 metros tem essa perda de energia devido ao contra-torque, as forças que o motor faz devido às engrenagens sobre o automóvel, e a mesma coisa nos outros 100 metros. Então, na realidade, para cada 100 metros eu tenho 183.235 joules de trabalho devido à força do motor, a força de contra-torque do motor. Ele ainda falou que a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo e que o coeficiente de atrito cinético, que coeficiente de atrito cinético é esse? É entre o disco de freio e as pastilhas de freio. Então, na realidade, cada pastilha de freio vai ter um coeficiente 0,4 em relação ao disco de freio. Bacana? Porque ainda há um outro atrito, mas esse outro atrito é o atrito com o chão. Só que esse atrito com o chão é um atrito estático. Então, esse atrito com o chão aqui é um atrito estático. E esse atrito que está aqui é um atrito dinâmico. Por que a gente vai considerar o atrito, né, entre as pastilhas e a roda dinâmico? Porque a gente quer que a roda não pare antes do carro parar, para que o tempo inteiro a força de atrito entre o chão e o pneu do automóvel seja estático e, portanto, a freada seja mais eficiente, além do motorista conseguir o controle sobre o veículo. Bacana até aí? Então, agora vamos continuar a leitura do problema. Cara, tudo isso aqui é apenas para ler, para entender, para contextualizar esse problema. Não é um problema fácil, não. Então, olha lá. Calcular a intensidade da força normal. Então, o meu objetivo é calcular a força normal que cada pastilha faz sobre o disco, sendo que essas forças normais, elas estão perpendiculares ao disco. Não dá para desenhar aqui olha aqui, eu vou colocar só a força normal devido a esta pastilha que está aparecendo. Eu vou colocar ela aqui, ó. A força normal, ela estaria sendo aplicada sobre o disco e ela empurra para dentro. Portanto, ela deveria ser representada por um X. Enquanto a força de atrito, ela é desta forma aqui, ó.
É por isso que o autor do problema, ele colocou esse xizinho aqui para representar a força de atrito sobre que as pastilhas fazem sobre a roda. Mas é apenas a pastilha que eu estou enxergando, porque tem uma outra pastilha interna que eu não enxergo que está fazendo uma força normal que aponta para fora. O que ele está perguntando é quanto vale cada uma dessas duas forças normais, tá? Essa é a pergunta. Isso para que a parada ocorra após os outros 100 metros, porque na realidade são dois estudos de movimento. Nos primeiros 100 metros, o camarada não está freando e ele está partindo do repouso e ganhando velocidade. Portanto, ele vai chegar com uma velocidade angular final no final dos 100 metros. Aí, depois que ele está com essa velocidade angular final, ele vai acionar os freios. E depois de mais 100 metros, ele vai parar. Então, na realidade, é isso que está acontecendo em todo o movimento. Então, vamos lá. Ó. Primeira pergunta, agora vamos ver que as perguntas realmente são mais simples do que entender a figura do problema. Então, olha lá, calcule o momento de inércia do conjunto, do corpo composto, conjunto roda e disco de freio, em relação ao seu eixo de giro, que passa por G, considerando a modelagem da roda e do disco de freio como de discos plenos, cujo IG, tanto da roda quanto do disco de freio, é dado por mr² sobre 2. Após, calcule o raio de giração do corpo composto. Então, na realidade, vamos calcular primeiro o momento de inércia da roda. Isso aqui dá meio da massa da roda vezes o raio da roda ao quadrado. Então, é meio que multiplica 18,5 vezes a roda, o raio da roda, que é 0,301 elevados ao quadrado. Vamos ver quanto é que dá isso. Então, 18,5 vezes 0,301 ao quadrado divididos por 2. Deu 0,838. 0,838 quilogramas metros quadrados. Agora vamos ver quanto que dá o momento de inércia do disco de freio, cuja massa é a massa mrzinho e o raio é o rzinho que está elevado ao quadrado. Portanto, isso aqui dá meio, a massa é 5, e isso aqui é 0,118 ao quadrado, que vai dar igual, então, vamos fazer a conta, 5 vezes 0,118 elevados ao quadrado, divididos por 2. Então, deu 0,03481 quilogramas metros quadrados. Que bonitinho! Agora vamos lá. Eu calculei os momentos de inércia tanto da roda quanto do disco de freio. Logo, o momento de inércia do sistema será igual à soma dos momentos de inércia. Então, é o momento de inércia da roda mais o momento de inércia do disco de freio. Então, vamos ver quanto é que dá isso. Deu 0,838 mais 0,03481, que deu 0,8728. 0,8728 quilogramas metros quadrados. Então, acabamos de calcular o I referente ao sistema. Muito complicado. Agora vamos ver a questão número 2. Calcule o trabalho da resultante
e dos momentos sobre o sistema de tempo em que o freio não é acionado. Se ele não é acionado apenas nos 100 primeiros metros. Então, nos 100 primeiros metros, quais são as forças ali presentes? Deixa eu ver. Tem a força normal, tem a força de atrito estático, tem a força peso e tem o contratorque dos primeiros 100 metros. Então, eu tenho 4 parcelas para o trabalho da resultante. Então, o trabalho da resultante é igual ao trabalho da força de atrito estático mais o trabalho da força normal, isso nesses primeiros 100 metros, mais o trabalho do contratorque nesses primeiros 100 metros, mais o trabalho da força peso, inclusive a força que é feita pelo chassi nos primeiros 100 metros. Então, vamos fazer a conta. Trabalho da força de atrito estático. Veja, a força de atrito estático, ela está aplicada sobre um ponto chamado centro instantâneo de rotação, pois não há escorregamento entre o corpo e o apoio. Portanto, o trabalho de força de atrito estático sempre é nulo quando está aplicado sobre um centro instantâneo de rotação. Mas trabalho da força normal, a normal é perpendicular ao deslocamento, portanto, trabalho nulo. Trabalho do contratorque para os primeiros 100 metros é menos 183.235 joules. Mais o trabalho da força peso, que é os 3.895, incluindo aquela força que o chassi está fazendo sobre a roda e aplicada no centro de massa, segundo o próprio autor do problema, vezes a altura. É a altura que o corpo desce aí nesses primeiros deslocamentos de 100 metros, o ponto G está descendo uma altura que corresponde, deixa eu colocar até o do desenho aqui, eu tenho o ponto G que está descendo 100 metros sobre um ângulo de 30 graus. Então, qual é a altura que vai descer este ponto G? Esta altura será 100 seno de 30. Portanto, a altura será igual a 50. Pronto, 50. E agora eu posso calcular quanto é o valor. Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar 180... Opa. 38,95 vezes 50 menos 183.235. Deu 11.515 joules. Este aqui é o trabalho da resultante. Cara, a gente sabe, pelo teorema da energia cinética, que então a variação da energia cinética entre o ponto inicial e o final daqueles primeiros 100 metros também é de 11.515, pelo teorema da energia cinética. Então ele quer saber, determine a energia cinética do sistema em função da velocidade final VG. Então vamos lá, ó. Determine a energia cinética do sistema em função da velocidade VG. Então, para determinar a energia cinética do sistema em função da velocidade VG. Isso no final dos 100 metros, né? Porque na realidade ele saiu com uma velocidade angular inicial igual a 0. Aí ele chegou aqui no final com uma velocidade angular ωf, que vai ser o VF sobre o raio. Por que isso?
Porque a gente sabe que a velocidade do centro de massa pode ser igual ao ômega do disco vezes a distância do centro de massa ao centro instantâneo de rotação. Então vamos avaliar lá na figura original. Então ele está observando lá, ó, quando eu estou falando velocidade do centro de massa é igual ao ômega do disco, no caso o ômega final no final do trecho lá, vezes a distância do ponto G ao ponto O, porque o ponto O é o centro instantâneo de rotação. Portanto, isso aqui é o próprio raio R. Então, voltando lá para baixo, eu posso dizer que ômega F é igual a VF sobre R, que é o VF sobre 0,301 metros, porque é o raio da roda. Bom, energia cinética. A energia cinética, quando eu estou estudando um corpo rígido e estou avaliando ela em função da velocidade do seu centro de massa, a energia cinética ela terá duas parcelas. A primeira parcela é meio de m VG elevados ao quadrado, mais a segunda parcela que é meio de IG ômega final elevados ao quadrado. Essa parcela é devido à rotação e essa parcela aqui é devido à translação. Isso aqui é fato demonstrável. Então, a energia cinética final no primeiro trecho de 100 metros é meio da massa da roda. Qual que é a massa da roda mesmo? 18. Da roda não, porque nós não estamos trabalhando agora só com a roda. Agora é com o sistema. Roda mais disco de freio. Portanto, é o 18,5 mais 5, que é a massa total do sistema, vezes o VG elevados ao quadrado, mais meio do IG do sistema, que nós calculamos ali na letra no exercício do item 1, que é 0,88728. Vamos botar 0,87. 0,87 vezes o ômega final, que é o VF sobre 0,301. Isso aqui elevado ao quadrado. Então, a energia cinética final vai ser igual a... Vamos lá, deixa eu colocar aqui a calculadora, 23,5 divididos por 2 mais 0,87 divididos por 0,301 ao quadrado e divididos ainda por 2, que dá 16,55 VF elevados ao quadrado. Tá aqui a gaivotinha certinha. Bacana até aí? Então vamos continuar. Exercício número 4. Utilizando o princípio do trabalho de energia cinética, que fala que o trabalho da resultante é igual à variação da energia cinética, calcule a intensidade da velocidade final do eixo central da roda dianteira depois que ele percorreu os primeiros 100 metros. Ora, o trabalho da resultante nos primeiros 100 metros nós calculamos no item 2 e vale 11.515. 11.515 joules, que é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. A inicial é 0. Então, 11.515 é igual à energia cinética final, que nós calculamos no item anterior, que vale 16,55 VG elevados ao quadrado. Então, quanto é que vai dar o VG? Então, vamos fazer a conta aqui. Raiz quadrada de 11.515 divididos por 16,55. Fecha parênteses. Deu igual a
26,38 metros por segundo. Esta é a velocidade após a roda descer os primeiros 100 metros. Deixa eu ver o que mais. Calcule a intensidade da força de atrito cinético que uma pastilha deve exercer sobre o disco de freio para parar a roda após se deslocar mais 100 metros. Observação: considere que as duas forças de atrito são aplicadas sobre as superfícies laterais do disco da circunferência de raio 0,1 metros num deslocamento perimetral, um ΔS. Então, o ΔS de cada força de atrito, ele já calculou para nós, vale 33,22 metros. Porque o trabalho de força de atrito de cada força de atrito é menos a força de atrito vezes esse deslocamento da pastilha de freio sobre o disco de freio, que vale exatamente o 33,22 metros. Isso em cada uma, mas são duas. Então eu vou ter que multiplicar por 2. Então, deixa eu ver como é que eu posso fazer isso aqui, ó. Olha só, eu vou estudar os 200 metros de deslocamento. O cara partiu do repouso lá, velocidade angular inicial é 0. Depois que ele se deslocou de 200 metros, ou seja, ele desceu com essa inclinação de 30 graus, 100 metros de altura, ele vai chegar no final a estar com uma velocidade angular de 0, porque ele aumentou primeiro para aqueles 26,38, depois ele vai passar dos 26,38 para 0, ele vai parar, ele vai retornar a parar novamente. Então eu posso dizer que o trabalho da resultante nesses 200 metros de descida tem que ser igual à variação da energia cinética, que nesse caso vai ser 0, porque a energia cinética inicial é 0 e a final, depois dos 200 metros, também é 0. Então basta pegar o cálculo do trabalho da resultante. Então vamos ver quem é que faz trabalho. Tem o trabalho da força-peso nesses 200 metros de descida, mais o trabalho da força de atrito estático nos 200 metros de descida, mais o trabalho da força normal nos 200 metros de descida, mais o trabalho do contratorque nos 200 metros de descida, mais o trabalho de duas forças de atrito nos últimos 100 metros. Isto aqui é igual a 0. Veja que a força de atrito só agiu nos últimos 100 metros. Então, vamos lá. Para fazer esse cálculo, trabalho da força-peso nos 200 é o peso, que vai ser 3.895 vezes a altura que ele desce, que é de 100 metros. Deixa eu ver o que mais. Mais o trabalho da força de atrito estático. A força de atrito estático está aplicada no centro instantâneo de rotação, portanto ela não sofre deslocamento ao longo da descida do objeto, portanto o trabalho é nulo. Trabalho da força normal também é 0. Trabalho da contratorque nos primeiros 200 metros é menos 2 vezes 183, 235 joules. Mais o trabalho de duas forças de atrito. Então dá menos 2 forças de atrito vezes o deslocamento. E o deslocamento da pastilha sobre o disco, enquanto a roda desce aqueles 100 metros, segundo o autor do problema, é 33,22 metros. Isso aqui somado tem que ser igual a 0. Então vamos ver quanto é que dá essa conta aí. Vai ficar 3.895
menos 2 vezes 183.235 divididos por 66,44. 16,44. Isso aqui dá 346,63. Então, 346,63, o que mesmo é a força de atrito cinético em cada uma das pastilhas. Pronto! Que teteia! Então vamos agora, olha lá, deu certinho. Demonstre que o deslocamento perimetral, ele quer demonstrar que o deslocamento perimetral do disco de freio é 33,22 metros em relação às pastilhas de freio. Após a roda descer, a roda de 0,301 metros, se deslocar de 100 metros ao longo do aclive. Então é só pensar o seguinte, ó, eu sei que o delta θ em radianos, ele é igual tanto para a roda quanto para o disco de freio, porque eles estão andando solidariamente. Então eu posso dizer que o ΔS da roda sobre o raio da roda terá que ser igual ao ΔS do disco de freio sobre o raio do disco de freio, ou melhor, sobre a distância das pastilhas até o centro de massa, que na realidade ele chamou de R', que vale 0,1, porque ele não está falando que a pastilha de freio está exatamente no 0,118, ela está em 0,1. Então vamos verificar se isso aqui dá certo. Ó. ΔS é 100 metros da roda, o raio da roda é 0,301, eu quero saber o ΔS do disco de freio em relação às pastilhas de freio, e o R' é 0,1. Então, quanto é que dá esse ΔSR aqui? Pelo incrível que pareça, vamos fazer as contas. 100 divididos por 0,301 vezes 0,1, 33,22. Então, não é por acaso. O coronel já calculou para vocês, para facilitar a vida, tá? Então vamos lá, ó. Item 7. Considerando o item 5, calcular a força normal de cada pastilha sobre o disco para que ocorra a parada após percorridos outros 100 metros. Eu sei que a força de atrito cinético é o μ cinético vezes a força normal. A força de atrito cinético, a gente calculou lá, é 346,63 e o coeficiente de atrito cinético é 0,4. Então, cada força normal vai ser igual a 346,63 divididos por 0,4 dá 866,58 newtons. Exatamente o que está aqui confirmado. Agora o item 8. Calcule na forma cartesiana a força P, que deve ser aplicada à alavanca de freio após 100 metros de descida, para que a frenagem da viatura ocorra por mais 100 metros de deslocamento ao longo do declive, com as mesmas intensidades de atrito e força normal. Para interpretar o problema, observe o diagrama do corpo livre da alavanca que atua na borda externa de um disco.
Na realidade, ó, a gente está fazendo um esquema para representar a situação. A situação não é bem essa que eu estou criando, mas a gente vai ter que acreditar com esta força normal, né? E ele está querendo aqui, ó, calcule na forma cartesiana a força P que deve ser aplicada à alavanca de freios após 100 metros de descida para que a frenagem da viatura ocorra por mais 100 metros de deslocamento ao longo da curva, com as mesmas intensidades da força de atrito. Sugestão: para interpretar o problema, observe que o diagrama do corpo livre da alavanca que atua na borda externa do disco fixo as rodas dianteiras. Rodas dianteiras, ou seja, cada roda tem 2 forças normais, então vai me dar 4 forças normais. Então o esquema que ele criou foi esse, ó. Ele está pegando uma força P, que é o que ele quer saber. Essa força P está recebendo forças normais dos pneus, que são relativas àquelas 4 forças normais para representar a situação. Isso vai me aparecer aqui 4 forças de atrito. Essas forças de atrito aqui são as forças de atrito cinético estocado entre esta roda e aquela alavanca. E aqui ele colocou uma força que tem 2 componentes, uma FAX e a outra aqui, ó, FAY. Cara, ele ainda está dando o bizu que o somatório dos momentos sobre a alavanca tem que ser 0. Claro, a alavanca não está se mexendo. Quem está rodando ali, ó, é esta bolinha, que tem um atrito cinético. Mas a alavanca ela está em repouso, portanto ela está em equilíbrio estático. Então eu posso dizer que o somatório dos momentos vai dar igual a 0. Então vamos calcular o somatório dos momentos. Eu tenho, por exemplo, ó, o P fazendo o momento no sentido anti-horário. Então dá mais P vezes a distância de C até A, menos 4 forças normais vezes a distância de B até A, tem que ser igual a 0, porque aquela alavanca está em equilíbrio. Então eu quero o P. O C até A, segundo o autor do problema, vale 2 metros. Menos 4 vezes a força normal, que é 866,58. E o B vezes A é a distância que foi dada aqui, que vale 0,4 metros. Isso aqui tem que ser igual a 0. Então, quanto é que dá o P em módulo? O P em módulo vai dar 4 vezes 866,58 vezes 0,4 divididos por 2, que deu 693,264 newtons. Camarada, isto aqui é em módulo, mas ele pediu na forma cartesiana. Se eu pegar o sistema como ele deu, ele colocou o eixo Y perpendicular à alavanca e o eixo X paralelo à alavanca, de tal forma que P é contrário a Y. Portanto, eu vou dizer que P é menos 693,26 J newtons. Bom, esse problema aqui, tá, é um problema que eu considero difícil, tá? O cara tem que saber bem ele para poder fazer as questões da prova da AlphaCharlie. Um detalhe, questão da AlphaCharlie não é igual, portanto façam mais problemas para que não tenham surpresas na hora da prova.
Tem muitos elementos deste exercício que serão utilizados nos problemas da prova, porém não é igual. Valeu! Boa sorte, vocês vão precisar.